Irmãos queridos, Romanos capítulo 6, versículo 15 a 23. Você que nos visita, nós estamos expondo uma série expositiva, toda a carta de Paulo aos Romanos, portanto a gente tem seguido sequencialmente, e eu gostaria de ler e pedir que você, com toda a atenção, acompanhe aí na sua Bíblia a leitura que eu farei. E em seguida nós vamos orar, pedindo a direção de Deus e a orientação do Espírito Santo para a pregação da palavra. Romanos capítulo 6, versículos 15 a 23. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do vosso pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E, uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos com relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós, Senhor, estamos neste dia do Senhor aqui reunidos como povo Teu, dia em que também nós vamos celebrar aqui o sacramento da ceia do Senhor. Portanto, nessa noite especial, nós te rogamos a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Olha para os nossos corações. O Senhor conhece a cada um dos nossos corações. O Senhor nos conhece melhor do que a nós mesmos. E por isso nós pedimos pela direção do Teu Espírito Santo, a fim de que a Tua palavra trabalhe em nós. Nós precisamos de Ti. Nós carecemos do Senhor. Nós necessitamos ser moldados, transformados, corrigidos, santificados pelo Espírito Santo de Deus. E essa é uma obra divina. Precisamos de Ti. Fala, pois, aos nossos corações, através dessa palavra santa. Fala a cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero começar aqui contando duas histórias para vocês, tá bom? A primeira história, e talvez, ou é possível que você já tenha ouvido em algum lugar, ou até através de mim mesmo, não me lembro, mas eu ouvi essa história acerca de uma palestra no AA. O AA são os Alcoólicos Anônimos, e eles fazem reuniões semanais, enfim, para acompanhamento do grupo, para juntos eles, aqueles que lutam contra o vício no álcool, a dependência alcoólica. Então, conta-se que em uma dessas palestras, o palestrante, eles sempre chamam um palestrante, chamam alguém que vai à frente e que, enfim, conduz ali uma palestra para aquele grupo, ali diante dele. Conta-se que esse palestrante chegou, silêncio, chegou diante da mesa, colocou 2 copos, um copo cheio de água e um copo cheio de álcool. No copo cheio de água, ele colocou um inseto,
No copo cheio de álcool, ele colocou um outro inseto. No copo cheio de água, aquele inseto se debateu, se revirou, se mexeu e foi chegando próximo à borda do copo e conseguiu sair do copo. No copo ao lado, que tinha álcool, o inseto se debateu, se revirou, mas não conseguiu sair do copo. O inseto morreu ali naquele copo com álcool. Então, o palestrante, com toda a sua convicção, seriamente se virou para o seu público e disse: vocês entenderam? Então, logo, uma pessoa do público ali levantou a mão e disse: eu entendi. Ele disse: o que o senhor entendeu? Ele disse: quem bebe não tem verme. Foi isso que você entendeu? Segunda história. Essa história se chama O Espelho da Caverna. Conta-se que numa antiga aldeia havia uma caverna sagrada. E os anciãos daquela aldeia contavam que tinha um espelho mágico. A lenda dizia que quem olhasse naquele espelho veria a verdade sobre si mesmo, sem máscaras, sem desculpas, sem rodeios, sem ilusões. Certo dia, um homem chamado Darren, ele era bem conhecido na sua aldeia, porque ele era um homem egoísta, ele era um homem mentiroso, ele era um homem de dificílimo trato, e ele decidiu entrar na caverna. Esse homem não buscava mudança, ele queria provar para todo mundo que os outros estavam errados. Ao chegar diante do espelho, ele viu uma imagem dura de si mesmo. O espelho mostrou para ele um homem manipulador, que mentia em benefício próprio, que fugia das suas próprias responsabilidades. Então, aquele homem, o Darren, olhou para aquele espelho e disse: entendi. Esse espelho mostra o que as pessoas pensam de mim, e não a verdade sobre mim. E foi embora satisfeito, convencido de que a lição do espelho era o que ele precisava para ser ainda mais esperto e enganador dos outros. Presta atenção numa coisa. Todos nós temos corações enganosos, é o que a Bíblia diz. E o seu coração enganoso tem a tendência de distorcer as coisas para proteger o seu coração das suas próprias mentiras, dos seus pecados, daquilo que te machuca quando você olha com sinceridade. A gente tem a enorme capacidade de distorcer a verdade e o fato em nosso próprio benefício. Por que eu contei essas duas histórias? Porque o apóstolo Paulo está respondendo a objeções que estavam fazendo acerca do seu ensino, da sua salvação pela graça. Até o capítulo 5, a gente tem visto o apóstolo Paulo falar que nós somos justificados pela fé, não são por obras, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que a salvação é pela graça, e que nós morremos para o pecado, nós ressuscitamos com Cristo Jesus, e que nós não estamos mais debaixo da lei, debaixo da graça. Então vêm aqueles, como aqueles que olham no espelho, mas recusam se enxergar a verdade, ou tentam distorcer as coisas, e diziam: então, já que a salvação é pela graça, a gente pode viver em pecado. E aí Paulo, então, responde de forma categórica, dizendo: de jeito nenhum. Olha que coisa curiosa, na semana passada a gente ouviu o pastor Rafael pregar na primeira metade do capítulo. O versículo 1 é muito semelhante ao versículo 15. O versículo 1, apóstolo Paulo está respondendo a essa objeção: permaneceremos nós no pecado para que a graça seja abundante? A resposta foi direta: de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Eu ouvi uma versão dessa tradução do texto, RRA, você já ouviu essa versão? Rafa, revista atualizada, Neca Pitibiriba, é isso, Rafa? Mas nunca! Não! Paulo explica que é impossível a gente chegar a essa conclusão. Sabe por quê? Por uma razão simples.
Você morreu para o pecado e renasceu, ressuscitou com Cristo para uma novidade de vida, lá no versículo 4. O velho homem, essa é uma linguagem do apóstolo Paulo, foi crucificado. Não tem jeito da gente viver mais obediente ao pecado. E aí, no versículo 14, ele diz, o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, sim debaixo da graça. O que Paulo está dizendo, quando ele afirma que nós não estamos mais debaixo da lei, sim debaixo da graça, é que nós não confiamos nos nossos próprios méritos ou na nossa obediência a fim de alcançar a nossa salvação. A lei que nos rege, a salvação nos é dada por uma outra lei. É a regra da graça, do mérito de Cristo. E aí Paulo dá início à sua outra sessão, a partir do versículo 15, e diz novamente, haveremos nós de pecar, então, nós que não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? De jeito nenhum. Neca pitibiriba, Rafael. Mas nunca. Paulo vai desenvolver essa mesma ideia, portanto, nas duas partes, na primeira metade e na segunda metade do capítulo. Mas nessa, eu tive uma certa... Eu precisei ficar bastante atento para não repetir as aplicações do pastor Rafael da semana passada, mas o apóstolo Paulo trata do mesmo tema, mas ele faz aplicações um pouco diferentes. Aqui, na segunda metade, ele usa muito e foca muito, não na lógica do renascimento, daqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, mas na conversão, na mudança de vida, focando na analogia da escravidão, e a gente vai focar nisso. Para falar dessa mudança que nós experimentamos, o apóstolo Paulo usa a analogia dessa escravidão, desse serviço. E aí ele vai nos mostrar, e eu quero hoje falar sobre dois tópicos, tão somente aqui. O primeiro deles é, a gente precisa entender a dinâmica do pecado e a dinâmica da graça, e a gente precisa entender quais são os frutos do pecado e os frutos da graça. Tá bom? Primeiro, entendendo a dinâmica, e o que eu quero dizer por dinâmica é a natureza. Como é que o pecado funciona? E como é que funciona a graça? Irmãos, todos nós, sem exceção, entenda uma coisa, nós servimos a alguém. Eu não sei qual é o nível ou seu grau de conhecimento ou de relacionamento com Deus. E é bem possível que entre nós tenham pessoas que talvez nem creiam em Deus, não sei. E se você talvez for um desse, você possa dizer, eu não sirvo a ninguém. Eu não tenho um Deus. Mas a minha questão, o que eu quero discordar de você, é que todos nós servimos a alguém. Não importa se você acredita ou não em Deus, você é servo de alguém. Preste atenção. O seu coração se dobra diante de algum altar. Sabe uma forma da gente descobrir isso? Olhe para o seu coração e faça algumas perguntas para o seu coração. O Ed Welch, que é um conselheiro bíblico, conselheiro cristão, ele nos ajuda com algumas perguntas reveladoras. Essas perguntas eu faço para você. Elas ajudarão a você a olhar para o seu coração. Primeira, o que você ama? O que você odeia? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus temores? O que mais te preocupa? O que você precisa, necessita? O que você acha, ou onde você encontra refúgio, conforto, segurança para a sua alma? O que define para você sucesso ou fracasso? Você já parou para pensar nessas perguntas? Porque elas podem revelar o que você tem de mais importante no seu coração. Eu acrescentaria algumas perguntas como, o que mais toma o seu tempo na sua vida? O que é mais importante para você? Ou o que mais te dá prazer?
Sabe por que essas perguntas são importantes que nós façamos para nós mesmos? Porque conquanto alguns de nós diga, o Senhor Jesus é o meu Senhor, na prática, o meu coração está dobrado diante de outro altar. O Senhor Jesus é o meu Senhor, mas no dia a dia, as suas prioridades, os seus maiores amores, a razão da sua vida e da sua existência, pode não ter nada a ver com o Senhor Jesus. Por isso essas perguntas são importantes. O apóstolo Paulo, irmãos, descreve o pecado como uma força escravizadora nas nossas vidas. Presta bem atenção nisso. O pecado não somente tem o potencial de influenciar a sua vida, o pecado tem o poder de te dominar. O pecado tem o poder de fazê-lo curvar-se diante dele. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 16. Vocês não sabem que daquele quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Simples, é o que Paulo está dizendo. Você sabe que Jesus falou algo categórico lá em João capítulo 8, versículo 34? Jesus disse assim, todo que comete pecado é escravo do pecado. E aqui comete pecado no sentido de que vive no pecado. Irmãos, preste atenção numa coisa. Como um senhor tirano, o pecado exige tudo de você. O pecado te coloca de joelhos. O pecado determina os seus caminhos, as suas escolhas, as suas prioridades. O pecado direciona os seus prazeres. O pecado demanda obediência. Você sabe que me veio à mente aqui um personagem da cultura nerd que reflete bem o domínio dessa força maligna, desse pecado que vai transformando a gente, sucumbindo. Você lembra Gente, é o Gollum, lá do Senhor dos Anéis. Ele fica, meu precioso. Eu sou um péssimo imitador, né? Mas está valendo, você entendeu. Ele fica obcecado por aquele poder. E a ideia é essa. O Tolkien é um autor católico, é um cristão muito comprometido com a sua fé. E a saga do Senhor dos Anéis, há uma grande metáfora das lutas cristãs. E ali, o último livro do Senhor dos Anéis é o Retorno do Rei. E há uma saga, uma luta do bem contra o mal, e é muito curioso que, se você não conhece esse personagem, ele era uma pessoa... O Gollum era um hobbit, está ficando nerd demais essa conversa aqui. O hobbit é um anão das terras lendárias lá, é um sujeito pequeno, tá bom? Não chame o seu irmão pequeno de hobbit, porque isso não é legal, tá? Mas era um sujeito pequeno, e uma figura normal, mas ele vai defiando, e ele vai se tornando uma figura asquerosa. O pecado faz isso com a gente. Jesus expressa isso. E aí, sabe o que me chama a atenção? Há tantas pessoas nesse mundo secularizado, distanciado de Deus, que se dizem livres e autônomas, que se dizem dona de si, mas que constantemente essas pessoas se deparam com a inconsistência da sua suposta liberdade. Você já parou para pensar? Por muitos anos na minha vida, eu fui, pelo menos uma vez por mês, ali na Casa Manaim, dar um apoio para os dependentes químicos. Você já visitou uma casa de recuperação? Você já conversou com essas pessoas? Você já ouviu as suas histórias? Pergunte a um dependente químico que possivelmente algum dia começou a abusar de substâncias químicas baseado na sua liberdade e no seu direito de se deleitar nos seus prazeres. Pergunte para esse dependente químico se hoje ele se sente livre para largar o seu vício. Ali naquela casa e muitas outras há homens talentosíssimos que perderam tudo, que venderam bens preciosos, que colocaram as suas famílias em risco, porque se tornaram escravos dos seus desejos.
Pergunte para uma mulher que, dizendo-se livre para usar o seu corpo de forma sensual, a fim de atrair elogios e olhares e o favor dos homens, pergunta para essa mulher se ela também se sente livre para não depender do elogio alheio. Pergunte para uma moça, e hoje tão comum, em plataformas na internet, uma moça que ganha para exibir o seu próprio corpo, e ela se diz livre para isso, pergunte se ela é livre para parar de receber aquele dinheiro. Milhares de reais. Para colocar diante do mundo digital a sua nudez. Pergunte para essa mulher se ela é capaz de largar. Pergunte a uma mulher ou um homem obcecados por sua imagem corporal, que dão toda a importância do mundo à sua aparência física, não de forma saudável. Pergunte para essas pessoas quão livres elas são quando elas se deparam com os transtornos alimentares, quando esbarram em bulimia, em anorexia ou em vigorexia. Pergunte para essas pessoas. Pergunte para um homem imoral que se diz livre para fazer o que quer, se ele também é livre para abandonar o sexo casual em prol de uma união que demande compromisso mútuo e fidelidade, a fim de construir uma relação mais estável. Pergunte se ele é livre para isso. Ou pergunte para esse homem supostamente livre, se ele também é livre para abandonar a pornografia que ele consome na internet. Pergunte ao ganancioso se ele é livre e capaz de viver com a mesma alegria quando a bancarrota chegar na sua vida, quando o dinheiro acabar. Pergunte ao homem ou à mulher, o vaidoso, o egocêntrico, o narcisista, se ele é livre para viver sem depender da bajulação dos outros, sem a sensação do status e que a admiração alheia lhe proporciona. Tire tudo dessa pessoa e me diga se ela ainda se acha livre. Pergunte para a menina ou para o rapaz, carentes de afeto, se eles são livres da necessidade da admiração alheia para se sentirem aceitos, ou se sentirem alguém. Pergunte ao homem orgulhoso ou à mulher orgulhosa se eles se sentem livres para vencer o seu orgulho, quando eles precisam reconhecer as próprias falhas e pedir perdão a alguém. Irmãos, a gente poderia continuar aqui indefinidamente. Essas perguntas poderiam seguir sem fim. O ponto aqui é que a suposta liberdade que uma vida sem Deus promete é ilusória. Nós nunca fomos livres ou autônomos. Olha que coisa curiosa. Eu acho que a gente nunca viveu uma geração que se sente tão livre para fazer o que você quer. O sujeito tem liberdade para dizer, eu nasci num corpo de homem, sou a mulher, e aí a coisa vai além. Diz assim, eu nasci num corpo humano, mas eu me sinto um gato, um cavalo. Os Therians, são esses que estão aí na internet. Ou eu sou mãe de uma bebê reborn e pronto, acabou. Olha que coisa paradoxal. A gente vive em um mundo onde as pessoas são extremamente livres, do ponto de vista das amarras morais de uma sociedade, mas, ao mesmo tempo que nós vivemos uma geração extremamente livre, a gente vê uma geração extremamente adoecida. O mundo não conheceu nenhuma geração que tivesse tanto acesso a bens de consumo, a tanta riqueza, a tanta abundância. Em contrapartida, o mundo nunca experimentou tanta gente ansiosa, deprimida, tanto suicídio por aí afora. Isso não diz nada para você? Eu resgatei um dado aqui da OMS sobre 2019, mas esses dados aqui foram publicados
o ano passado ou retrasado, foi bem recente, coisa no máximo de 2 anos atrás, referentes ao ano de 2019. Olha aqui os dados oficiais da Organização Mundial da Saúde. A OMS revela que em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, dentro desse 1 bilhão, 14% são adolescentes, experimentaram algum transtorno mental. Preste atenção. O suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes. E 50% dos suicídios ocorrem antes dos 50 anos de idade. Fenômeno que vai alcançando faixas etárias mais baixas, cada vez mais baixas. Aqui no HRT, vez por outra, chega lá, crianças de 12, 13 anos, internadas por tentativa de autoextermínio. Os transtornos mentais são a principal causa da incapacidade, causando 1 em cada 6 anos vividos com incapacidade. Pessoas com condições graves de saúde mental morrem, em média, 10 a 20 anos mais cedo do que a população geral. A depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Curioso, não é? Você sabe quais são os países que mais consomem psicotrópicos, antidepressivos, ansiolíticos? São, em primeiro lugar, Estados Unidos, Islândia, Austrália, Canadá, Dinamarca e Suécia. Tem algum país pobre aqui nesse meio? Nenhum. Países de altíssimo IDH, de índices de desenvolvimento humano. Cadê a liberdade dessa gente? Cadê a liberdade desse povo? Irmãos, a pergunta que nós podemos responder através do texto bíblico é: o que pode nos libertar do poder escravizador do pecado? A resposta de Paulo é que somente o poder de Deus nos nos liberta do poder do pecado em nós. E eis aqui um santo paradoxo. Você, em Cristo, é livre do jugo do pecado, mas você é colocado debaixo de um outro jugo. O jugo de Cristo, a escravidão a Ele, o serviço a Ele. Você que é liberto do jugo do pecado é colocado debaixo do jugo de um Senhor amoroso. Mas o pecado é um senhor tirano, maléfico, sanguinário. O apóstolo Paulo nos ensina que nós fomos tirados de um reino e fomos transferidos para um outro reino. E o paradoxo aqui é: quanto mais submissos a Cristo, mais libertos nós somos. Essa é a verdade do Evangelho. E aí, aqueles que objetavam, aqueles que questionavam, dizendo assim: então se é pela graça, vamos pecar? O apóstolo Paulo diz: não, de jeito nenhum. Por quê? Porque nós não somos apenas libertos do pecado, nós fomos libertos para poder não pecar. A graça de Deus não apenas perdoa os nossos pecados, ela nos liberta dos nossos pecados. A graça de Deus não apenas nos justifica, ela nos santifica. E é por isso que em Cristo a gente encontra uma liberdade verdadeira. Eu já citei aqui algumas vezes, você precisa ler As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, o belíssimo livro do C.S. Lewis. Só para te contextualizar, a mente imaginativa do C.S. Lewis imagina um diálogo entre um diabo, um demônio bem graduado, ao seu sobrinho, diabinhos, a fazerem diabruras. Esse é o diálogo, mas há um diálogo ali impressionante e muitas lições curiosas que a gente pode tirar. E num determinado diálogo aqui, desse diabo ao seu aprendiz, sobre a liberdade em Deus, olha o que ele diz: temos de admitir que toda aquela conversa sobre o seu amor, lembre que é um demônio aqui falando, tá? E lembra que é ficção também, tá, gente?
Temos de admitir que toda aquela conversa sobre o seu amor pelos homens e sobre o fato de que o serviço a ele é perfeita liberdade, não é como nós acreditávamos ser mera propaganda, mas uma terrível verdade. Ele realmente quer preencher o universo com inúmeras pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. É o diabo falando, tá? Criaturas cuja vida em escala menor será qualitativamente como a dele. Não porque ele as absorveu, e sim porque a vontade dele está em espontânea harmonia com a dele. Nós queremos apenas um gado que finalmente poderá ser transformado em alimento. Ele quer servos que finalmente se tornarão filhos. É isso que o Senhor faz com a gente. Essa é a nossa liberdade. Paulo sabe que a analogia da escravidão pode ser difícil para alguns. Isso soa talvez pesado para os nossos ouvidos, não soa? Mas é a palavra, todas as vezes que você lê a escravidão ou serviço, ou servo, é a mesma palavra, é doulos. O apóstolo Paulo, quando se apresenta, em algumas traduções diz eu, apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, é doulos, é escravo. Essa é a concepção de Paulo acerca do senhorio de Cristo sobre a sua vida. Eu não mando em mim, eu morri para mim, ele vive em mim. A minha vontade não é a primeira vontade, é a vontade dele. É isso, a compreensão do apóstolo Paulo. No versículo 19, ele diz assim que eu falo em termos humanos. Por que Paulo diz isso? Por causa da limitação das pessoas. Porque talvez aos nossos ouvidos a ideia de escravidão pode soar, puxa vida, mas ficou ruim, saiu de um ruim para o outro. Não. O que o apóstolo Paulo faz questão de nos lembrar é que aquela escravidão do pecado, ela nos leva à impureza e à maldade. Mas quando somos servos de Cristo, somos servos da justiça para a santificação. Preste atenção. O Senhor a quem nós servimos é o mesmo Cristo que lavou os pés dos seus discípulos e que os chama de amigos. É o mesmo Cristo que nos convida a irmos a Ele porque Ele é manso e humilde de coração. Esse é o nosso Senhor. O pecado é um Senhor tirano. Cristo é um Senhor gracioso, cheio de compaixão. O seu senhorio não nos oprime, pelo contrário, nos liberta e nos protege daquilo que nos escraviza. Por isso é que em Cristo, e somente em Cristo, nós temos a verdadeira liberdade. Sem Cristo, nós somos escravos do pecado. Mas em Cristo, preste atenção, isso não quer dizer que nós paramos de pecar, mas quer dizer que a mim e a você, pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado, nós podemos dizer não para o pecado. Nós podemos vencer o pecado. Em Cristo, irmãos, e eis aqui a nossa liberdade. A gente pode desfrutar de todas as coisas boas da vida, sem nos tornarmos escravos dessas coisas. Você gosta de comer? Comer é de Deus demais, não é, gente? Você gosta de chocolate? Também é de Deus. Mas você é escravo do chocolate? Não é mais muito de Deus, não. Você gosta de comer? É bênção. Você é escravo da comida? Você é escravo da bebida? Seja lá o que for bom, tantas dádivas. Quando a gente está debaixo de Cristo, a gente tem a possibilidade de desfrutar dessas coisas da melhor forma possível, sem que essas coisas nos dominem. É por isso que Agostinho de Hipona teve uma percepção genial. Ele diz que dentro do nosso coração há uma guerra de amores. E quando nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas, a gente reorganiza todos os outros amores no coração. Você ama os seus filhos? Que bom que você ama. Mas se você amar os seus filhos mais do que você ama a Deus, você vai ser escravo dos seus filhos. E se um dia, Deus nos livre, você perdeu os seus filhos, você perderá o seu chão e todo o sentido da vida. Entende? Cristo reorganiza os amores no nosso coração. Assim,
a gente pode desfrutar de todas as coisas boas da vida conforme a sua vontade, sem nos tornarmos escravos dessas coisas. Gente, deixa eu citar para vocês aqui a história de um filme. Eu estou com essa mania de vez em quando eu pego um filme antigo para assistir. Antigo que eu falo é porque é engraçado, né? Às vezes a gente fala antigo, depende de quando você nasceu, né? Então me veio à mente aqui que no ano passado, outro, a gente estava no English Camp, e aí uns adolescentes conversando, nossa, essa música é antiga demais. E eu pensei, eita, lá da década de 70, 80, essa música o pessoal cantava lá em 2010. Os meninos que falam, ai, que nostalgia daquele desenho que passava lá, né? Gente, eu sou do tempo do balão mágico, isso é antigo, né? E tem gente que é mais antiga que isso aqui. Mas, assistiu o filme Carruagens de Fogo, já assistiu? Fenomenal. Lembra do filme, da musiquinha? É esse o filme. Você sabe que esse filme é baseado na história real? Na vida de um missionário chamado Eric Liddell. Eu não sabia. Esse filme foi inspirado em fatos reais. E o personagem principal é esse homem chamado Eric Liddell. Ele é um corredor escocês. E também era um missionário, filho de missionários que trabalhava na China. Tem uma figura que é o seu antagonista, ele é o protagonista do filme, que é o Harold Abraham. E é interessante que são duas figuras opostas. Dois homens talentosos, dois homens bons corredores, e eles iam disputar provas de atletismo nas Olimpíadas de Paris de 1924. E olha que coisa interessante. Para Eric Liddell, correr era uma alegria. Correr para ele era um prazer. Sabe por quê? Porque ele dizia que corria para a glória de Deus. Em uma das falas do filme, aí pode dar spoiler, né? Esse filme é de 81. Aí já perdeu, aí eu posso falar. Aí ele diz assim, olha uma das falas do Eric Liddell. Ele diz assim, eu acredito que Deus me fez com um propósito, mas Ele também me fez rápido. E quando eu corro, eu sinto o prazer de Deus sobre mim. Que legal, né? Mas o seu antagonista, o Harold Abraham, era também um atleta dedicado. Mas para ele a corrida era uma obsessão. A possibilidade da derrota era um eterno sofrimento para ele. Eterno sofrimento. Enquanto você via a alegria do Liddell, você vê toda a pressão sobre esse outro competidor. E aí uma das suas falas do filme, abre aspas, o Abraham, ele diz assim, naquele dia da corrida, eu vou levantar os meus olhos, eu vou olhar para aquela raia, e eu terei 10 segundos solitários para provar a minha existência. Percebe a diferença? A corrida é tudo que eu sou. E a mim só interessa a vitória. Para ele, perder era um sofrimento existencial. Percebe a diferença? A minha pergunta para você é, quem é realmente livre? Qual dos dois desfruta de verdadeira liberdade? Há uma cena curiosa, e que se passou de fato. O Eric Liddell abre mão de uma das provas, dos 100 metros rasos, que ele era o maior favorito, porque as eliminatórias da prova eram no domingo, dia do Senhor. Ele disse, eu não vou correr. Foi até príncipe visitar o cara. Ele diz assim, quando eu corro, eu honro a Deus. Correr no domingo, eu vou desonrá-lo. Ele então decide correr em duas outras provas. Ele corre os 400 metros e os 200 metros. Medalha de ouro nos 400 metros. Recorde mundial. E medalha de bronze nos 200 metros. O Abraham também ganhou uma medalha de ouro nos 100 metros rasos. O Abraham volta para a Inglaterra e é recebido como herói. Sabe o que o Eric Liddell faz? Volta para a China para continuar o seu trabalho como missionário.
Ele não é escravo da fama, do reconhecimento. Ele vai para a China trabalhar ali naquele local. Em uma época difícil, de guerras civis e da invasão japonesa na China. Cerca de 20 anos depois, ele precisa, pela insegurança do país, ele manda a sua família, a sua esposa era de família canadense, ele manda essa família para o Canadá e ele continua na China. E ele foi preso, levado para um campo de concentração japonesa. E ali ele morreu. Há um documentário chamado Eric Liddell, o escocês voador, que uma amiga missionária de Liddell acompanhou as últimas palavras dele. Annie era o nome dela. Ela diz assim, que as últimas palavras do Liddell para ela foram: Annie, agora me entrega completa. Os japoneses achavam que o famoso corredor era um seu prisioneiro. Estavam enganados. Ele era escravo de Cristo, o mais livre de todos os homens. Algema nenhuma podia aprisioná-lo. A sua entrega foi total. Eric Liddell experimentou e desfrutou da belíssima liberdade que nós temos em Cristo Jesus. É assim que o pecado opera, e é assim que a graça nos liberta. Quero caminhar para a gente concluir falando um pouco dos frutos do pecado e da graça. Mas antes da gente falar dos frutos do pecado, eu preciso lembrar a você o que realmente significa pecado. E por que eu preciso fazer isso? Porque eu acho que nós lidamos com duas possíveis distorções acerca do que é o pecado. Por um lado, nós vivemos no meio de uma cultura muito secularizada, e por outro, sobretudo no Brasil, a gente vive a expansão de um cristianismo nominal, que pouco exerce transformação na vida de muita gente. Para essa turma secularizada, o pecado sempre soará como sinônimo de um moralismo falso e ultrapassado, regras vazias, sem sentido, que tem por único objetivo te privar dos seus prazeres legítimos, porque nesse tempo todo prazer é legítimo. Por outro lado, para essa cultura de uma religiosidade, de uma moralidade nominal, pecado é sinônimo de uso e costume. É simplesmente regra sobre o que fazer e o não fazer. O breve catecismo tem uma definição pequena e muito precisa acerca do pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, isso quer dizer, é a nossa dificuldade em nos adequarmos com aquilo que é lei de Deus, com aquilo que é vontade de Deus, e o pecado também é toda transgressão dessa lei. Deus estabelece limites, a gente ultrapassa esses limites. Preste atenção numa coisa. Deus é um Deus moral. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo. E Ele mesmo, Ele é o padrão daquilo que para nós é certo e errado. Quando nós falamos de pecado, nós falamos de tudo aquilo que é contrário a Deus, que ofende a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz que tanto o pecado quanto a graça têm os seus frutos e as suas consequências. O apóstolo Paulo resume o fruto do pecado com uma palavra: morte. E a graça, Paulo usa 3 palavras aqui diferentes. Versículo 16 e 18 ele usa justiça, versículo 19, santificação, versículo 22, vida eterna. É isso que o apóstolo Paulo faz. Meus irmãos, me chama a atenção porque o apóstolo Paulo usa essa diversidade de palavras para descrever o fruto da graça e usa apenas uma palavra para descrever o fruto do pecado, morte. Mas preste atenção, os frutos ou as consequências do pecado, tanto quanto da graça, não é somente aquilo que você recebe, morte ou vida eterna. Vocês lembram como o apóstolo Paulo termina esse capítulo? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preste atenção, é mais do que isso. Sim, como consequência
da manifestação do pecado, nós recebemos a morte como consequência da manifestação da graça de Deus. A gente recebe a vida eterna, mas não só isso. O pecado também define os nossos atos. Assim como a graça também deve definir os nossos atos. O apóstolo Paulo olha para essa dinâmica e por isso ele diz assim, que o pecado tem consequência, a graça, em Cristo somos justificados para praticarmos a justiça. E aí ele diz a terminologia lá no versículo 16, obediência na justiça, versículo 18, servos na justiça, versículo 20 ele diz assim, ofereçam os vossos membros para servirem à justiça. Em Cristo nós não apenas recebemos a dádiva da vida, a gente passa a viver uma forma de vida santificada. Agora eu quero expandir esse conceito para você entender o meu ponto. Se Deus, preste atenção, se Deus é a fonte de toda a vida, de tudo que é bom, de tudo que é perfeito, de tudo que é justo, o pecado é a antítese de todas essas coisas. O pecado sempre nos levará para a direção contrária dessas coisas. O pecado não apenas nos leva para longe de Deus, o pecado produz aquilo que é contrário a Deus. E é por isso que no versículo 20 o apóstolo Paulo diz, aquele que não conhece a Cristo, ele não tem compromisso nenhum com a justiça. A linguagem que Paulo usa é, eles estão isentos com relação à justiça. Eles não estão preocupados em fazer a justiça, em ser agentes daquilo que é justo, daquilo que é bom. Mas se você está debaixo da graça, você recebeu vida nova, você foi liberto da escravidão, você precisa oferecer o seu corpo, a sua vida, como servo da justiça para a santificação. Irmãos, entendamos uma coisa. Nós não podemos subestimar o poder devastador do pecado, seja ele qual for, maior ou menor. O pecado sempre é gerador de morte, sempre. É isso mesmo. Em maior ou menor grau. O fruto ou o salário do pecado, de novo, não é somente a morte eterna, também é. Não é somente a condenação definitiva, mas o pecado também gera milhares de pequenas mortes na vida daquele que peca e na vida daquele a quem os nossos pecados atingem. Você quer um exemplo? Porque embora eu entendo que há pecados que trazem muito maiores consequências, pensa na maledicência. A maledicência pode matar um relacionamento. A maledicência tira um pouco da vida de quem é atingido pela nossa maledicência. Pensa na infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal mata um casamento. E também mata um pouco o cônjuge por dentro. Mata a alegria. Mata a confiança. Mata o amor. Dê nome ao pecado, seja qual for, maior ou menor. Por mais acostumado que você esteja com ele, a morte sempre acompanha o pecado em maiores ou menores doses. A gente precisa tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Porque você, que ainda peca, mas que recebeu de Cristo o poder para se libertar do pecado, irmãos queridos, não sejamos nós o agente da morte. Sejamos nós agentes da vida que há em Cristo Jesus. Todos nós. Não vivamos debaixo da escravidão desse pecado. Nós não precisamos viver. Nós fomos libertos desse pecado. E aqui eu concluo dizendo para você que um dia, irmãos em Cristo, nós estaremos diante do Senhor. Ou para recebermos a paga do pecado, a morte eterna, ou para sermos coroados com o dom gracioso de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus.
Mas presta atenção numa coisa, se nós fomos amados ao ponto de recebermos tão grande libertação e recompensa, irmãos em Cristo, vivamos de acordo com aquilo que recebemos. Você recebeu vida, manifeste essa vida na sua vida. John Stott assim diz que a vida é ressurreição antecipada, ressurreição é vida consumada. É isso que a gente recebeu. Exalemos essa vida. Recebemos a vida, vida agora e vida eterna para sempre. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela vida desta igreja, deste povo aqui reunido. Perdoa os nossos pecados, liberta-nos dia a dia do poder mortífero do pecado, e que sejamos nós instrumentos de justiça para a vida e santificação, pois é isso que o Senhor espera daqueles que o Senhor chama de teus. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Convidar os presbíteros.